Deus abençoe. Vamos orar, vamos agradecer esse tempo oportuno do Senhor. Joana, ora por nós, por favor. Amém, amém. Vamos cantar o primeiro cântico antes de ler esse versículo? Depois a gente vai ler esse versículo junto. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse primeiro cântico. Todos conhecem esse cântico? Vamos juntos? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. De novo, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui.
coração de uma forma diferente. Queremos te agradecer pela oportunidade de ter acordado, né, e poder ouvir, falar, sentir, Pai. Queremos te agradecer pela vida, né, pela vida. Assim eu te louvo, apresento os meus irmãos nas tuas mãos, os nossos corações diante do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Coloca o versículo, por favor, Juliana. Eu queria que nós lêssemos esse versículo bem forte para a glória do Senhor. Esse versículo precisa estar gravado no nosso coração e na nossa mente. Provérbios 19 e 21. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Vamos juntos? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Vamos tentar gravar. Então, para a gente usar uma lógica, para ficar mais fácil de dividir esse versículo em dois, a primeira parte está no plural, a segunda parte está no singular. A primeira parte que está no plural diz respeito ao que a nós. A segunda parte que está no singular diz respeito a Deus. Então, com isso, já vai ajudar a gente a olhar para esse versículo diferente e gravar esse versículo da maneira certa no nosso coração. Então, vamos pensar aqui, ó. Muitos propósitos há no coração do homem. Vamos de novo? Muitos propósitos há no coração do homem. Parte plural. Agora nós vamos para singular, que diz respeito a Deus. Mas o desígnio. Então perceberam que propósitos plural, desígnio singular. Beleza? Agora a Juliana vai ajudar a gente. Ela vai tirar esse versículo dali e a gente vai falar esse versículo de cor. Amém? Deixa só a Juliana tirar. Dá um S que a gente sabe. Se bem que eu acho que é ótimo. Então vamos lá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Perceba que não é prevalecerá, é permanecerá. De novo a última vez, para ficar bem guardado no nosso coração. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Onde está escrito isso mesmo? Provérbios 19, 21. Amém? Então eu queria que nós pensássemos aqui para orar. Volta aí para nós, por favor, Juliana. É só uma meditação bem rápida para dirigir as nossas orações. O texto diz que muitos propósitos e um desígnio. Então a diferença desse texto no original para a palavra propósito e para a palavra desígnio, porque se você for olhar no dicionário língua portuguesa, desígnio vira propósito. Só que no original não. Então nós vamos no original por quê? Porque foi assim que foi dito. O original traz aquilo que foi dito. A palavra propósito no original, ela diz respeito a pensamento. Então, quando eu digo assim, muitos propósitos há no coração do homem, são muitos pensamentos, muitas ideias. Então está nessa ainda, no mundo das ideias, dos pensamentos, dos planos, está aqui ainda. A palavra desígnio, olha que interessante, ela significa espinha dorsal. O que é a espinha dorsal? É literalmente a espinha dorsal que nós temos, que serve para quê? Serve para manter o nosso corpo em pé, serve para que o nosso corpo tenha uma estrutura firme, serve para proteger algumas partes do nosso corpo. Ou seja, tira a espinha dorsal do nosso corpo, o que acontece com o corpo? Desmonta. Então, o desígnio de Deus é aquilo que nos mantém em pé, firmes e saudáveis em Deus. Percebe a diferença?
Então, muitos propósitos há no coração do homem. Lembra que, se você voltar em Provérbios 16, volta em Provérbios 16, por favor, no primeiro versículo. É Provérbios capítulo 16, primeiro versículo. Vamos ler? O coração do homem Pode fazer planos, mas a resposta certa, do lado de Deus. segundo versículo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, aquilo que está do lado de fora parece ser legal, mas Deus vê o que está dentro. Terceiro versículo. Confia no Senhor as tuas obras, ou seja, confia no Senhor as coisas que estão fora. E os teus desígnios, aí os desígnios que estão vinculados à espinha dorsal, ou seja, a estrutura que Deus criou dentro de nós para que a gente se mantenha em pé espiritualmente falando. Quando você entende Provérbios 19, 21, fica fácil entender Provérbios 16, 1 a 3. Volta só no primeiro versículo, só para aqui. Aqui ele dá um diagnóstico. O coração do homem pode fazer planos, é permitido. Planos no plural. Ou seja, a primeira parte do versículo 21, 19, ela é permitida, não é proibida. Mas a segunda parte desse versículo, ela é uma constatação do fato do segunda parte do versículo 21, que diz assim: mas o desígnio do Senhor, o quê? Permanecerá. O resto não vai permanecer, mas o desígnio do Senhor vai permanecer eternamente. Vai permanecer sob toda e qualquer circunstância. Então é melhor viver no desígnio do Senhor. Por isso que o texto aí, Provérbios 16:1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas os nossos planos têm que estar submetidos ao Senhor. Então as nossas orações, elas têm que acontecer. Nós precisamos, não é Deus que precisa. Nós precisamos ser transparentes e verdadeiros nas nossas orações. Porque Deus já nos vê transparente e verdadeiro. Não é possível mentir ao Senhor. Não é possível. Em nenhum momento a Bíblia diz que o homem consegue mentir a Deus. Ele diz, a Bíblia nos apresenta Satanás como o pai da mentira. Mas em nenhum momento a Bíblia apresenta que Satanás conseguiu mentir para Deus. Ninguém consegue mentir, ninguém consegue enganar, ninguém consegue ocultar de Deus ninguém, gente. Então, o ser transparente na oração, ele é necessário, faz bem para nós, faz parte da nossa maturidade e crescimento. Então a gente tem que orar de uma maneira muito verdadeira, aberta, transparente. Então assim, se não está bom, Senhor, não está bom. Se está bom, Senhor, está bom. Se você não quer, Senhor, eu não quero. Se você quer, Senhor, eu quero. Jesus conta aquela passagem de 2 filhos que o pai chega para um e fala assim: vai trabalhar na vinha. E ele fala assim: eu vou. Aí o Senhor vira para o outro filho e fala assim: vai trabalhar na vinha. Ele fala: não quero ir não. Só que aí aquele que falou não quero, ele começa a pensar e ele fala assim: puxa, eu vou, e vai. E aquele falou que vai, não foi. E aí Jesus fala assim: qual fez a vontade do Pai? Percebe? Então assim, nós precisamos ser transparentes nas nossas orações. É assim com os salmistas, assim com os profetas, assim com os apóstolos, assim conosco. Então nós vamos colocar isso em prática nas nossas orações. Abrir o nosso coração ao Senhor e dizer para o Senhor, e nós vamos agora, nesse momento, nós vamos ter duas orações. Cada um vai fazer essas 2 orações aí em silêncio, mas eu peço, faça essa oração você e Deus. A primeira é em relação a você e sua família, em relação a dentro de casa, entendeu? Então assim, o que é dentro de casa? É relacionamento do casal, é relacionamento com os filhos, com os pais, é questão do trabalho, é tudo voltado para casa. Em segundo,
é tudo voltado para o reino de Deus no sentido igreja, porque é lógico que casa é reino de Deus também, mas eu digo igreja. Então assim, primeiro, é tudo voltado para a minha casa. Segundo, para a igreja. O que está voltado para a igreja? Senhor, olha, eu gostaria que a minha igreja fosse assim, eu gostaria de fazer isso na igreja, eu gostaria que a igreja fosse assim na sociedade, eu gostaria que a sociedade fosse assim em relação à igreja. É a sua oração a Deus, intercedendo pela vida da igreja, mas se colocando como igreja. Ficou claro? Amém? Então nós vamos ter agora, são 19h48 ali, 3 minutos para essas duas orações. Amém? Alguém precisa de mais tempo? Então vamos ter esses 3 minutos para nós orarmos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos rogar ao Senhor as tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor dentro da nossa casa, ao tratarmos, ó Deus, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Nós queremos, Senhor, que a nossa casa ela seja do Senhor, ó Pai. Se há algum cômodo, se há algum lugar nessa casa, nessa família, a qual o Senhor não é Senhor, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor assuma o controle da nossa casa. Porque nós de todo o coração queremos dizer ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queremos dizer ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Pai, essa alegria de ver a nossa casa toda voltada a Ti. Que a nossa casa, Senhor Deus, seja o motivo de engrandecer o Teu nome, de conhecer ao Senhor pelos nossos vizinhos, os nossos familiares. Ao olharem para nós, ao olharem para a nossa família, eles possam ver o Senhor e perceber, ó Deus, que eles podem experimentar, ó Deus, desse privilégio
de tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e da sua família, Senhor, de ser alvo da tua promessa, de ser alvo da tua graça e da tua aliança, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso lar, ó Pai. Comece no nosso coração, o coração de cada um de nós que estamos aqui essa noite. Comece a tratar, ó Deus, comece a ir profundo, a sondar o mais íntimo de cada um de nós, ó Deus, tirando tudo aquilo que é mania nossa, tudo aquilo que é costume nosso, ó Deus, tudo aquilo que está enraizado em nós, mas que está contrário ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor perdoe-nos, ó Pai, e que o Senhor nos limpe, nos purifique, nos torne mais alvos que a neve. Que o Senhor nos torne, ó Deus, um vaso de bênção nas tuas mãos, e que assim, ó Pai, nós e a nossa família, nós possamos, ó Deus, honrá-lo todos os dias, seja dentro da nossa casa, seja no meio dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, seja no nosso trabalho, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como bênção do Senhor no nosso trabalho, na vida dos nossos colegas, na vida, ó Deus, dos nossos líderes e também dos nossos, daqueles que nós lideramos, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nos abençoe para sermos bênção do Senhor. Bênção do Senhor também na tua igreja, Senhor. Que nós possamos nos encontrar dentro da tua casa, entender e reconhecer o teu chamado, ó Deus, para o que nós vamos fazer, qual parte do corpo nós somos, qual é a vontade do Senhor para nós dentro da tua igreja, quais são os dons e talentos que o Senhor quer usar, ó Deus, em prol do teu reino, na edificação da tua igreja, do teu povo. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser parte, ó Deus, parte direta, atuante da tua igreja, e que o Senhor abençoe, ó Deus, para que cada um da tua igreja, cada filho, cada filha, encontre o seu lugar no corpo e possa exercer o seu ministério, exercer o seu chamado. E também, Pai, de igual forma, que o Senhor nos abençoe para sermos bênção do Senhor na sociedade, que a tua igreja, o teu povo seja relevante, ó Deus, que não sejamos um prédio que as pessoas passam em frente, mas que nós sejamos a casa do Senhor, ó Pai, que abriga homens e mulheres, que acolhe homens e mulheres que necessitam de Ti, Senhor. Que as pessoas, ao passarem aqui em frente, elas se sintam, ó Deus, atraídas a entrarem, e ao entrar, Senhor, que elas possam encontrar o Senhor no sorriso de cada um de nós, no abraço de cada um de nós, no acolhimento e nas palavras de bênção que vêm do Senhor através de nós, e assim eles possam encontrar o Senhor e possam, ó Deus, te adorar, possam cultuar ao Senhor e possam sair daqui, ó Deus, transformados, que possam serem igrejas do Senhor, ó Deus, que avançam, que são triunfantes, assim como nós, que brilham a tua luz, que exalam o teu bom perfume, que são usados pelo Senhor para dar sabor, ó Deus, a essa sociedade tão amarga, essa sociedade que também muitas vezes está tão sem graça, sem sabor, sem propósito, que já não tem mais esperança, já não pensa, já não planeja, já não deseja, Senhor. Deixa-se levar dia após dia, deixa-se automatizar em frente, ó Deus, às redes sociais, aos aparelhos eletrônicos. Devolve, Senhor, traga vida a essas pessoas, traga alegria ao coração, ó Deus, de cada um, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe com a tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um canto, vamos ficar em pé. Conhece? Conhece? Vamos juntos? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu
Ele é o nosso Salvador também, que Ele governa a nossa vida, porque Ele nos comprou de volta a si e com Ele nós vamos viver eternamente. Quem pode fazer essa oração de gratidão por tamanha verdade na nossa vida? Quem pode orar? A irmã Francisca vai orar. Senhor nosso Deus, gratidão, Pai, porque até aqui a tua boa mão tem nos ajudado. Até aqui a tua misericórdia tem nos alcançado. Gratidão, Pai, pela vida, gratidão pela saúde, pelo teu cuidado. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem providenciado a cada dia em nossa vida. Pai, se não fosse a tua misericórdia nos alcançar, nós não existiríamos mais. Então, a nossa palavra, Pai, hoje é gratidão. Gratidão de todo o nosso coração, Pai, de toda a nossa alma. Porque sem o Senhor é impossível continuar. Sem o Senhor é impossível viver. Sem a tua presença, Pai, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, hoje nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, Pai, gratidão por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode assentar. Alguém tem algum pedido para colocar para nós orarmos? Nós vamos ter mais essa oração, depois nós vamos chamar as crianças à frente para orar. Alguém tem algum pedido? O Leris continua pedindo pela sua saúde. Quem? Ah, o Hélio. Amém. Então, orando pelo Hélio, pela família, né? Perdeu a esposa, pelo Leris, a saúde. Quem mais? Alguém mais? Eu quero agradecer. Hoje de manhã eu estava vindo para Cruzília e quando eu saí da estrada de Juiz de Fora ali e peguei a estrada de Cruzília, deu um estralo na minha roda do carro. O carro puxou para o lado, graças a Deus não dá devagar. Achei que tinha furado o pneu, achei um descampado, parei e para minha surpresa o pneu estava bom. Aí eu olhei para frente do carro, a roda estava assim. Parte do carro queria ir para a direita, parte do carro queria ir para a esquerda e não pega o celular. E está longe para voltar e está longe para chegar, mas está mais perto para chegar do que para voltar. Então eu vim devagar, 40 por hora, até chegar aqui. E com a graça de Deus não teve nada mais sério. O pivô Escapou o pivô da balança? Da bandeja. E aí o mecânico de Caxambu mandou um guincho buscar e emprestou o carro dele. Aí amanhã eu vou levar o carro dele de volta e ver como é que está o meu lá. Então eu quero agradecer a Deus, porque se eu tivesse mais rápido, talvez a puxada para o lado teria sido pior. Então graças a Deus correu tudo bem. E Deus proveu todas as coisas, inclusive um carro para eu poder vir para cá, voltar para Caxambu e voltar para Cruzília e agora, se Deus permitir, voltar para lá depois. Então eu queria agradecer e pedir também que depois do estudo nós teremos uma reunião com o Ministério Infantil. A igreja está orando por essa reunião também. E alguns projetos que nós temos daqui até o final do ano, projetos evangelísticos para acontecer. E já já a gente vai começar a falar com a igreja, a gente compartilhar, para a gente orar, se envolver. Então eu queria colocar isso diante do Senhor também. Amém? Alguém mais? Então vamos retomar. Saúde do Leves, pelo Hélio, a família enlutada, agradecendo pelo livramento, pedindo pela reunião e pelo planejamento da igreja daqui até o final do ano. Mais algum? Vamos orar então? Feche seus olhos. Alessandro, ora por nós. Senhor meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Te agradecer, meu Deus, que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor sabe que muitas das vezes a gente tem pensamentos negativos, ficamos sempre angustiados, sempre pensando, sempre dificuldades da vida. Mas aí o seu Espírito tem que falar conosco, Pai. Amém, Jesus. Que dificuldade todos nós passamos, ó Deus. Problemas, dúvidas, ó Deus, e angústia, Senhor, faz parte desse mundo.
nos dar a vitória. E o Senhor tem nos sustentado, Deus, abençoado, Senhor, em todas as áreas, Deus. Sabemos muitas das vezes, Deus, que nós somos fracos, somos falhos, mas o Seu Espírito, Deus, mesmo assim, Senhor, está conosco, Pai, nos põe de pé a cada dia, Pai. Eu quero te agradecer pela minha família, Deus, pela minha esposa, pelos meus filhos e pela família aqui da igreja também, que o Senhor esteja abençoando a direção da igreja, tanto o pastor, Senhor, os diáconos, Senhor, os presbíteros, Senhor, todas as famílias, Senhor. Amém. Esteja abençoando, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, os meninos, as meninas, os professores, Deus. E aqueles que muitas das vezes, Senhor, vêm na igreja assim vagamente, Deus, que o Senhor esteja comandando o coração. Nos ajude, Senhor, a confiar mais no Senhor, Deus. Porque sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus verdadeiro, Pai. E muitas das vezes nós ficamos, Senhor, com preguiça, Senhor, muitas das vezes com receio, Deus. Muitas das vezes o maior gigante que enfrentamos somos nós mesmos, Pai. Que o Seu poder, que a Sua misericórdia esteja diante de nós, Deus. Nos colocando de pé, nos ajudando, Deus. Seja no trabalho, Deus, seja na saúde física, na saúde espiritual, na saúde emocional. Também quero te pedir pela nossa nação, Pai, porque sabemos que vivemos um tempo de tribulação, Deus, tanto no Brasil quanto lá fora, Deus. Mas o Senhor é um Deus maior do que todas as dificuldades que possamos enxergar. Vem em favor do Seu povo, Pai, vem esclarecer as mentes, ó Pai, e vem colocar tudo no Seu devido lugar, Deus. Abençoe mais uma vez a nossa igreja, Senhor. Abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa saúde. E nos ajude, Senhor, a chegar até o fim, Senhor, confiando no Senhor, Deus, onde alcançarmos a vitória. As crianças à frente, quem que vai ministrar o coração das crianças? Oi? Ah. Então, Marilda e a Juliana. Deve só por nós, as crianças. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos, Pai, pela vida de cada criança aqui da tua igreja. Deus, nós sabemos, ó Deus, que mesmo tempo de criança, essas crianças se servem ao Senhor. Pai, que elas possam ser, Senhor, missionários que estão no mundo lá fora, e através da vida delas, meu Pai, outras crianças possam estar servando a tua igreja, conhecendo o Senhor. Que Deus abençoe os professores, dê sabedoria para eles, ó Pai. Para que em nome do Senhor Jesus eles possam estar assim debaixo da condução, ó Deus, levando, Senhor, a tua palavra nesses corações, para que eles possam estar crescendo em espírito e verdade. Fortalece a tua igreja, Senhor, que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Então nós vamos para o nosso estudo até 8h35. E aqueles que trouxeram o livro, nós vamos estar falando da segunda parte da página 79. Se Deus permitir, a gente termina essa parte, esse capítulo hoje. Eu vou pegar do meio para frente, que diz assim: em todos os planos de Deus para a redenção humana, Ele propõe que os homens orem. Página 79. Todos que estão com o livro aí encontraram? Sim? Então vou dar sequência aqui, tá? Diz assim: os homens devem orar em todo lugar, na igreja, no quarto de oração, em casa, nos dias sagrados e nos dias seculares. Ele chama de dias sagrados os dias que vem à igreja, e dia secular nos demais dias. Eu vou só pôr a Bíblia aqui. Filipenses 4, 6 a 7, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Obrigado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Volta ao versículo anterior, uma aplicação bem rápida. O meu objetivo de pegar os textos é que nós possamos ter os nossos olhos treinados para aquilo que a palavra está ensinando. Então olha só, não andar ansioso não é simplesmente não andar ansioso.
Até porque a ansiedade hoje é uma das causas, das maiores causas de problemas na pessoa, dentro da família, nos empregos. Então, assim, a ansiedade e a depressão, elas estão tomando uma proporção gigantesca na sociedade. Elas estão atrapalhando as empresas, elas estão atrapalhando as cidades de crescerem, as famílias de se relacionarem. Então, não é simplesmente não andar ansioso. Principalmente se você chegar para um ansioso e falar assim, não fique ansioso, o que o ansioso vai fazer? Fica mais ansioso ainda. Então, a Bíblia ela não trata a ansiedade de qualquer maneira, e nós não deveríamos tratar. O que então vai suprir, vai sanar, vai diminuir a ansiedade? Qual é a raiz da ansiedade? Uma pessoa ansiosa, ela está preocupada com o quê? Com o futuro. Então, a Bíblia ela vai tratar a pessoa de uma tal maneira que ela não precisa se preocupar com o futuro. Então o texto diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que a Bíblia está dizendo? Não, ela não está dizendo para você não ficar ansioso com tudo, ela está dizendo que você não precisa ficar ansioso com tudo. Percebe a diferença? Não ficar e não precisar, não ficar eu digo para você, não fique e pronto. Agora, não precisa quer dizer que eu vou te dar condições de você não ficar. Eu estou pronto a andar com você e a te ajudar com isso. Então é isso que o texto está falando. Então ele está falando o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma está dentro de um grande grupo. Por isso que em seguida ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Uma pessoa ansiosa, dificilmente ela não conta para alguém a sua ansiedade. Ela não consegue guardar a sua ansiedade para si mesma, ela vai contar para alguém. Tem alguns que, por causa da característica da personalidade, conta para menos, outros contam para mais. Uma pessoa que é acostumada a falar aos quatro cantos, ela vai contar para todo mundo. Uma pessoa que é mais reservada, ela vai falar para os mais íntimos, mas ninguém vai guardar para si. O que o texto está dizendo é assim: fale com quem pode te ajudar em tudo. Então, olha lá: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Porque uma pessoa ansiosa, ela é ansiosa porque ela quer alguma coisa. Porque o que ela quer? Eu não estou dizendo que ela quer um carro. Eu estou dizendo que o carro para ela é algo que lhe dá segurança. Então ela não quer um carro por ter um carro, por ser luxo. Ela quer um carro porque realmente aquele carro vai lhe dar alguma segurança. Segurança para ir para o trabalho, segurança para levar os filhos para a escola, segurança para poder fazer uma viagem. Então o carro não é um carro, é uma segurança. Ok? Um emprego é uma segurança, uma pessoa é uma segurança. Às vezes um namorado, às vezes um filho, às vezes é uma segurança. A gente precisa entender. E aí Deus entende. Porque aí ele fala assim: sejam conhecidas as vossas petições. Agora como? Então, primeiro ele diz que eu tenho que falar para a pessoa certa, Deus. Agora ele vai dizer como se fala com Deus: pela oração. Mas tem coisa que a oração tem que afunilar pela súplica. Quando esses dois alcançam o seu propósito, com ações de graça, não é pela ações de graças, é com. Então quer dizer que as ações de graças vão acompanhar as orações e as súplicas. As ações de graças são o resultado. Sabe aquele ditado popular que diz que no final do arco-íris há um pote de ouro? Então no final da oração e da súplica tem ações de graça. Nós encontraremos ações de graças.
Agora, ações de graças está ligado a encontrar o Senhor, não encontrar exatamente a minha vontade. É encontrar aquilo que vai suprir a minha necessidade. Vontade e necessidade são coisas que nem sempre andam juntas. Eu preciso de um carro, mas esse carro não precisa ser uma Ferrari. Entendeu? Mas se eu, ao invés de ganhar uma Ferrari, eu ganho um Fusca, os dois são carros. Mas porque não é uma Ferrari, eu não fico feliz. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu usei bem grosseiro mesmo o exemplo, bem distante um do outro, porque a gente divaga dos 8 aos 80 muito fácil. Pastor, Pois não. ansiedade pode se afirmar que é falta de fé? Não, não pode. Porque se fosse só espiritual, sim, mas não é só espiritual. Mas é também espiritual. O que acontece com a ansiedade patológica? É um desequilíbrio de todo o funcionamento do corpo, que aí é mente e o corpo. Um interfere no outro, mas dentro da mente e do corpo existe a alma, que é a parte espiritual. Então, assim, quando a parte espiritual está afetada, ela afeta o resto. Por isso que eu preciso tratar a minha parte espiritual primeiro. Esse é o propósito. Por quê, Natália? Porque pode acontecer da parte física estar afetada, mas a parte física não afeta a parte espiritual. Por exemplo, uma enfermidade, ela não vai acabar com a minha fé. Ela vai trazer um momento de conflito. Eu vou virar diante de Deus e vou falar: Senhor, por quê? Por que eu? Por que agora? Por que o Senhor? Por que? Eu vou lamentar, espernear, mas no fim de tudo, eu vou encontrar paz, que são as orações e as súplicas. Eu vou encontrar paz, as ações de graça. Agora, essa parte física, Natália, ela vai ser tratada de acordo com a física. Deus deu todos os recursos para tratar o físico, a medicina, os medicamentos, os tratamentos, a terapia, tudo isso provém de quem? De Deus. Através de quem? Do homem. Deus capacitou o homem. Então, são instrumentos na mão de Deus. Por isso que eu coloco diante de Deus, torno conhecido diante de Deus as minhas petições. Agora, Deus vai trazer as direções. Gente, existem pessoas que são curadas pelo medicamento, existem pessoas que são curadas pelo tratamento, e existem pessoas que são curadas extraordinariamente. Eu conheço, gente, pessoas que têm cicatriz no corpo de cirurgias que nunca aconteceram. Nunca aconteceram. Mas essas pessoas, elas falam a plenos pulmões, com toda a convicção: Deus me operou. E a marca realmente. Se você mostra para uma pessoa que conhece, ela vai falar assim: isso aqui é uma marca de cirurgia, mas você nunca fez. Eu conheço pessoas, gente, que num exame, aliás, mais de um exame, tinha lá um câncer. E de repente ela chega com um exame no fim de todo um processo que não tem nada. E aí a médica, ela só fala assim: eu só acredito que você teve câncer porque eu te acompanho desde o começo. Porque se eu não te acompanhasse desde o começo, eu ia falar que você está mentindo para mim, que esse exame aqui é forjado. Porque o último exame, que não tem nada, nenhuma marca, nenhuma cicatriz, é como se não houvesse. Então Deus, ele vai agir da maneira dele. E aí quem está preocupado com o futuro e a preocupação é tamanha que se torna uma ansiedade, quando essa pessoa ela cria essa prática de buscar a Deus em primeiro lugar, antes de ficar ansioso, ela busca pela oração e pela súplica. O que é a súplica? É uma oração apertada, é aquela oração gemida, doída. Súplica aqui, gente, olha que interessante, para eles lá no Oriente, quando a gente fala assim: eu fui tocado, a gente arrepia, a gente sente um aperto no coração.
para eles é aqui nas tripas. Sentiu um nó nas tripas que a gente brinca? Eles sentem que vem aqui, ó, de baixo, o toque. Quando eles sentem aquele nó aqui dentro, é que eles foram tocados emocionalmente. É diferente essa expressão da emoção. O fato é que a gente, em sendo tocado por Deus, né, em gemendo diante de Deus, que vem aqui de dentro do intestino aqui, que sai esse gemido, que é a súplica, Deus vai nos ouvir. Gente, olha só a expressão. Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós como? Com gemidos. Então assim, se o Espírito Santo geme, por que a gente não geme? A gente vai gemer, gente. Mas no fim de tudo nós vamos não é encontrar ações de graça, nós vamos ter ações de graça porque nós encontramos a graça de Deus. Ok? Então, o próximo versículo, por favor. E ele fala assim: e a paz de Deus que excede. Então, enquanto nós estamos ali, ó, com ações de graça, nós estamos sendo tomados internamente por uma paz que excede o entendimento. Ou seja, é sem explicação. Em sendo sem explicação, quer dizer que a situação, ela não normalmente contribui para a razão justificar o que nós estamos sentindo. Por quê? Porque nem sempre Deus vai curar. Por quê? Porque se a gente partir do pressuposto que Deus vai curar sempre, quando Ele não curar, o que a gente vai? Depressão, aí não é ansiedade. A gente entra num abismo e não consegue sair. O que a gente precisa, Paulo, por exemplo, quando ele ora e fala assim: Senhor, tira esse espinho da carne, qual foi a resposta para ele? Não, a minha graça te basta. Ele encontrou a graça de Deus, mas não foi atendido como ele queria. E ele viveu o resto da vida bem, gente, com o espinho na carne. Você não vê mais ele falando assim: essa viagem podia ser melhor se não tivesse esse espinho. Tá vendo? Eu podia estar pregando melhor se não fosse. Ele não fica lamentando o espinho. Quando Jesus sai do Getsemane, você não vê Jesus falando assim: se o Senhor tivesse passado esse cálice de mim. Não. Por quê? Porque foi tomado pela paz de Deus que excede todo entendimento. E assim, gente, é uma promessa. E promessa é para a gente experimentar. Não tem como eu explicar para vocês. Eu posso até contar como testemunho, mas você não vai conseguir imaginar, por melhor que seja a sua criatividade, o que eu estou sentindo. Você pode ter uma leve noção, mas sentir, só sentindo mesmo, só você sentindo. E é isso que Deus está oferecendo. E Ele diz: a paz de Deus que excede todo o entendimento fará o que, gente? Guardará. O que é guardar? É pegar-nos e colocar-nos para dentro, porque a gente não entra por conta própria e a gente não fica por conta própria. Se eu quiser guardar alguma coisa nessa caixa aqui, eu tenho que fechar, porque se eu deixar aberto, não está guardado. Então não é só vir para os braços, é estar abraçado, que aí eu não saio daqui, ok? Eu estou seguro aqui. Então, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aqui ele pega o espírito e pega o material, ele pega o coração, que trata essa questão espiritual, e ele pega a mente, que trata essa questão racional. Aí a gente vai falar assim: não, a gente vai escolher. Não, eu escolho confiar no Senhor. Eu não estou entendendo o que Ele está fazendo, mas eu escolho confiar nele. Amém? Amém. E aí vamos voltar para o livro aqui, que aí ele está falando sobre essa questão da oração, que essa oração ela precisa acontecer tanto na nossa, no nosso meio espiritual, quanto no nosso meio secular, que ele chama, que é tanto dentro da igreja, quanto dentro do trabalho, dentro de casa, dentro da sociedade.
Então, onde nós estivermos, gente, a gente vive a mesma vida. Se eu estou aqui na igreja, eu sou o mesmo que do trabalho, o mesmo que está lá na padaria comprando um pão, que está pagando uma conta lá na lotérica ou no banco, que está comprando uma loja, eu sou a mesma pessoa. O nível de espiritualidade é o mesmo, o nível de fé, de testemunho é o mesmo em todo lugar. E aí ele vai para esse próximo parágrafo, no final, fala assim: ó, a falta de oração persistente eventualmente irá deprimir a vida a níveis alarmantes. Se nós estávamos falando da ansiedade, agora ele traz a questão da depressão, que é você não ver as coisas acontecerem. Aí você vai murchando. Luana, Lucas 18, a partir do 1, por favor. A gente ainda tem 10 minutinhos. Lucas 18, a partir do primeiro versículo. Disse-lhe o Senhor uma palavra sobre dever orar sempre e nunca esmorecer. Pode passar que eu vou ler todo ele. Havia em certa cidade um juiz, presta atenção nesse juiz, não temia a Deus e não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, quer dizer, uma mulher que perdeu toda a proteção dela, o marido, os filhos, uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Vai até o: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então essa é uma pergunta. Ele faz uma afirmação daquilo que ele vai fazer, daquilo que Deus vai fazer. Agora ele faz uma pergunta: e vocês? E vocês? Como vocês escolhem viver? Porque eu estou garantindo o que vai acontecer com vocês. Mas como que vocês escolhem viver, então, no dia a dia? Porque fé é o dia a dia. Gente, será que nós não oramos tanto porque nós não temos tanta fé? Será que a quantidade que nós oramos está diretamente relacionada à quantidade de fé que nós temos em Deus? Será que se nós tivermos mais fé em Deus, nós o buscaremos mais? Porque oração é buscar a Deus, é falar com Deus. Oração é estar na presença de Deus. A Bíblia diz que a oração nunca, quando ela é feita da maneira correta, ela nunca volta vazia, ela nunca se perde, porque quando a gente fala com Deus, Ele sempre está nos ouvindo, e Ele não só nos ouve, como Ele se inclina para nos ouvir. Ele vem até nós, Ele vem até os nossos problemas. Então será que a gente não ora tanto porque a gente não confia tanto em Deus? Por isso que ele pergunta, olha só a pergunta: achará porventura fé na terra? Gente, tinha um povo tudo lá, e Deus achou um homem, Noé, um homem. E tanto é que era um homem só, porque só ele se salva, e a família dele se salva por causa dele, porque é a família dele, porque se não fosse, não ia, tá? Não é verdade? Então, achará fé na terra? Porque condições para nós termos fé, Deus dá. Condições para o buscarmos, Deus dá. Condições para encontrarmos, Deus dá. Agora ele diz uma coisa: se me buscardes de todo o vosso coração. E quando ele fala isso, ele está falando de uma afirmação que ele faz, que ele diz assim: o coração do homem é enganoso, é extremamente corrupto. Então assim, agora ele diz: filho meu, me dá o teu coração.
Ele diz: eu pego esse coração de pedra e te devolvo um coração de carne. Então perceba, tudo passa por Deus. Então não tem como não buscar a Deus. E não tem como buscar a Deus e não orar, porque a oração é o canal de comunicação nosso com Deus. E a palavra é o canal de comunicação de Deus conosco. Aí junto os dois, orando a palavra. Que eu preciso ouvir para eu poder falar. Porque se eu só falar e não ouvir, eu posso estar pedindo coisa que Deus já falou assim: está aí, meu filho, está aí, meu filho. Ok? Então ele fala: a falta de oração persistente eventualmente irá deprimir a vida a níveis alarmantes. Então a gente tem que insistir na oração. E Deus está falando: olha, assim, Deus pega esse juiz iníquo e ele fala assim: pensa na pessoa, a pior pessoa do mundo. É a pessoa que não teme a Deus e que não respeita ninguém. Se essa pessoa ainda é capaz de fazer o bem porque o outro é chato, o que dirá Deus que é bom e o outro não é chato, o outro é filho, é filha? O que dirá Deus? Página 80, ele vai falar o seguinte, no final do primeiro parágrafo, que a única condição da mente e o coração, ela precisa estar voltada a Deus. O segundo parágrafo diz assim: existem certas condições estabelecidas para orações autênticas. E aqui não leve no sentido do pé da letra, tá? 1 Timóteo 2,8, por favor, Dona. Os homens devem orar levantando mãos santas. O que significa levantar mãos santas? Quer dizer que eu tenho que orar com a mão para cima? Não é só isso. 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Bom, aqui a gente já começa, a Luana vai passar os próximos já. Preciso orar em todo lugar. Então eu tenho que estar disposto a orar a Deus, falar com Deus onde eu estiver. Segundo, levantar mãos santas significa que essas orações que eu levanto a Deus, elas não são tomadas por ira nem por animosidade. Próximo versículo. Da mesma sorte, as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérola ou vestuário dispendioso. Pausa aqui. Isso aqui não é regra de costume. Não tem nada a ver com costumes. As mulheres não podem se vestir dessa maneira. O que ele está dizendo é que o externo não impacta Deus. Não adianta você se vestir, por melhor que você se vista, que isso não chama a atenção de Deus, não surpreende a Deus, não dá aquele ó de Deus, dá aquele ó das irmãs. Porque nem os irmãos, né? As irmãs que vão falar: você viu a irmã tal? A não ser um amigo meu que trabalhava comigo, que ele descrevia: eu falei: meu filho, por que você vai na igreja? Para olhar o sapato dos irmãos. Aí ele falava assim: eu vou na casa do Rubinho com a Bianca, e eu falo assim: posso usar o banheiro? Pode. Aí eu vou lá e abro o armário para ver o que tem dentro. Ela era xereta, gente. Então ele olhava o sapato do irmão, ele conseguia ver se o irmão estava de cinto diferente. Então esse aí sim, mas no normal são mulheres que prestam atenção na roupa das mulheres. O que Deus está dizendo é que isso não chama a atenção dele. O que chama a atenção dele é aqui, ó, quer ver? Olha lá. Porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Ou seja, são os frutos. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. E aqui, gente, de novo, não são regras. Ele está tratando sobre problemas daquele lugar, daquela época, tá bom? A mulher, próxima. E não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Por que ele está falando assim com a mulher? Volta lá no primeiro versículo que nós lemos. Que esse versículo aí Os fala que varões, as mulheres não podem ser pastoras. Não, mas por que, Rubinho? Porque os homens estão deixando de fazer o que é deles, portanto as mulheres estão assumindo o que é dos homens.
Aí Deus está falando assim: não, o que é da mulher e o homem tem que assumir o seu papel. O homem não pode abrir mão da sua responsabilidade para que a mulher faça o dela e o dele. Gente, o que está acontecendo hoje? As mulheres lutaram por direitos iguais, ok? Amém, mulheres? Amém. Aí eu pergunto: os direitos são iguais? Aí talvez você fale assim: não, porque o salário, ok, eu não estou discordando com você. Realmente, o mesmo cargo paga X para o homem e Y para a mulher, ok, concordo com você. Mas, por exemplo, direitos iguais, o homem e a mulher saem para trabalhar, as coisas da casa ficam para quem arrumar? Na grande maioria, a mulher. Cuidar dos filhos. Então, assim, será que os direitos são iguais? Entenderam? Então não tem nada a ver com machismo e feminismo. Tem a ver com a situação da época, o que estava acontecendo naquela época e o que estava acontecendo naquele lugar. O que serve para nós hoje então? Continua no mesmo ensino. O homem tem que exercer o seu papel e a mulher tem que exercer o seu papel. Por que nós estamos numa dessa aqui? Porque Adão não exerceu o papel dele. Então, quando está falando desse texto, está lembrando de Adão. Está vendo como deu ruim lá? Vai continuar dando ruim aqui? Tanto tempo depois? Se Adão tivesse cuidado da mulher, os dois não estariam nessa situação. Mas não foi assim. A Bíblia não diz que se não tivesse, a gente não trabalha com especulações. Como diz o pastor Hernandes e o pastor Nicodemos: onde a Bíblia se cala, eu me calo. Se ela não fala como seria se não tivesse, é porque a gente não tem como imaginar. A gente tem que aprender com o que aconteceu. Então esse texto que ele está tratando é exatamente isso, essa questão de papel. E aí, gente, aonde se encaixa isso na oração? Eu preciso orar pelo meu lar, a minha esposa precisa orar pelo nosso lar. Nós dois precisamos orar. E assim, o papel do homem é sacerdote do lar, ok, mas se o homem não fizer, você entendeu? A outra metade tem que fazer. Mas a outra metade não pode fazer assumindo o lugar do homem, ela tem que trazer o homem para junto. O homem não pode assumir o lugar da mulher, ele tem que trazer a esposa para junto. O casal só é 100% quando é casal. Quando não é só 50%. Entenderam? Então aqui, continuando para a gente encerrar, eu vou ler só esse parágrafo do meio da página 80 e a gente vai parar por aqui. Tiago 5,16, já pode deixar aberto, por favor, João. Então assim: mãos que simbolizam vida, mãos limpas, livres de manchas, provocadas por ações castas, por ações malignas, são emblemas de uma vida purificada do pecado. Assim os homens devem entrar na presença de Deus, e homens aqui é homem e mulher, e se aproximar do trono de sua majestade, onde podem obter misericórdia e encontrar graça para ajudá-los em tempos de necessidade. Portanto, uma razão pela qual muitos homens não oram é que estão muito mundanos em seus corações e muito seculares em suas vidas para entrar no quarto da oração. E mesmo que o façam, não conseguem oferecer a fervente e eficaz oração do justo, que muito pode. Tiago 5,16, ele diz o que, gente? A parte de baixo do texto é uma parte boa. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Só que o que diz a parte de cima? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E aí, é fácil fazer isso? Orai uns pelos outros. Gente, perceba que é uma ordem que deve ser sequencial. Ou seja, gente, eu chego para me abrir com você, você não pode pegar o que eu me abri e contar para todo mundo. Você deve fazer o que com o que eu te contei? Orar. É o melhor que você pode fazer.
Gente, nós não conseguimos carregar a carga uns dos outros sozinhos. Como que é carregar a carga uns dos outros no cristianismo, na Bíblia? Eu pego o que me é trazido e eu levo aos pés de Jesus. Porque já pensou se eu pegar o de 1, de 2, de 3 e o meu? Então eu não posso acumular, eu preciso levar aos pés do Senhor. E como que eu levo aos pés do Senhor? Orando. Agora aqui diz, orai uns pelos outros, ou seja, é via de mão dupla. Não adianta eu chegar aqui, despejar e ir embora feliz e satisfeito, leve, deixei meus problemas ali, e a hora que eu tiver mais porque tem gente que é assim, tem gente que não anda junto, tem gente que acha que a gente é lata de lixo, que ela vem, joga os lixos dentro e vai embora arrumar mais lixo para jogar dentro. Ela não quer. Então assim, orar uns pelos outros é isso, é eu me abro com você, você comigo, nós oramos uns pelos outros. Para serdes curados. Se é para seres curados, quer dizer que nós estamos doentes. E não dá para viver doente. Qual é a doença que tem que ser curada? O pecado. Olha que interessante. Mas eu não devo só confessar o meu pecado a Deus? Sim. Mas e quando eu peco contra o meu próximo? O que eu devo fazer com ele? Devo me acertar com ele. Por isso, confessar uns aos outros. Não é só eu contar para vocês algo que está acontecendo comigo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um problema com a Luana, e aí eu vou e desabafo com o Rubinho. Isso não é confessar o pecado uns aos outros. Eu preciso lá me acertar com a Luana. E o que o Rubinho vai fazer? Orar por mim. E qual que é o tipo da oração dele? Senhor, abençoe o coração do André para que ele possa acertar com a Luana. Dê oportunidade para que eles possam acertar. Isso é orar uns pelos outros. Aí eu vou, me acerto com a Luana, peço perdão, oro com ela ora por mim, ela me abençoa, eu a abençoo. Isso é orar uns pelos outros. Não é só simplesmente despejar. Nós precisamos ser curados. Aí sim vem o final. Por que tudo isso acontece? Porque muito pode por sua eficácia. Olha a palavra que está ali. É gemido mesmo, gente. E aqui geme de verdade, porque para a gente quebrar o orgulho, para a gente confiar no outro, geme bastante. Mas no fim das contas, lá como nós vimos no outro texto, a gente vai estar com ações de graça, porque a paz de Cristo que excede entendimento toma o nosso coração, e aí a gente vive como pessoas que foram justificadas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então nós paramos aqui na página 80 e damos sequência. Eu espero, gente, aqui a gente vai encerrar, né? Porque às vezes você olha e fala assim, poxa, mas o pastor não mandou nenhuma página hoje praticamente. Eu espero que vocês entendam assim, a minha preocupação não é correr com o livro, porque o livro está na sua mão, você pode ler e voltar várias vezes. O que eu quero é a gente absorver o que o livro traz. Por isso que a gente está indo com os textos bíblicos, para absorver bem da onde que saíram essas afirmações que os autores escreveram, para que a gente possa na nossa vida aplicar e verdadeiramente ser feliz. Só por esse livro aqui a gente não entende direito. A gente vai olhar para o livro e falar assim, que legal esse livro, bom esse livro, vou recomendar esse livro, mas e viver? Se não houver o poder da palavra, a gente não vai estar orando a palavra e nem lendo, né, o livro à luz da palavra. Amém? Amém. Então eu peço paciência aí na nossa jornada. Lógico que se a gente fosse mais rápido, a gente já teria terminado esse livro. Mas aí fica uma coisa muito por cima, né? E para que Aí apareça? continua sem entender, né? Que o objetivo é a gente entender e aplicar o que a gente entendeu na nossa vida. Exatamente.
Amém? Vamos Amém. orar? Vamos ficar em pé para a gente orar, receber a bênção. E aí, quem vai participar da reunião, já vem aqui para frente. Aí a gente chama o pessoal lá de baixo também que vai participar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela luz que brilha sobre nós e em nós, de uma tal maneira que nós pudemos ver o Senhor se mover no nosso meio, instruindo o nosso coração, trazendo luz à Tua palavra, e o Teu Espírito Santo, ó Deus, aplicando essa palavra na nossa vida, gravando essa palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, mas que nós possamos ter um relacionamento, desenvolver esse relacionamento cada vez mais profundo, mais íntimo com o Senhor, te conhecendo cada vez mais. E que o Senhor, ó Pai, nos ajude a torná-lo cada vez mais conhecido. Que nós possamos ter essa cumplicidade que nós vimos no texto, a ponto de termos confiança em abrir o nosso coração aos nossos irmãos, a ponto de ter segurança em procurar os nossos irmãos que nós temos alguma coisa a resolver e resolver, sabendo, ó Deus, que tudo coopera para o bem do Teu povo, da Tua igreja, de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor nos abençoe agora voltando para casa, guarda-nos no caminho, proteja-nos, livra-nos do mal, abençoe-nos nessa noite de sono, nos dê paz, nos dê descanso, nos dê renovo e prepara-nos para o dia de amanhã, que se for da Tua vontade, que não só possamos acordar, mas possamos viver todos os propósitos e desígnio do Senhor, ó Deus, sobre a nossa vida, para a nossa alegria e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora a igreja de paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em cada coração, que o amor eterno do nosso Deus e Pai envolva cada um seguro no Senhor, e que o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo que habita em nós, nos conduza dia a dia, seguros e firmes, ó Deus, vivendo o desígnio do Senhor e tendo, ó Deus, no nosso coração a alegria que vem de Ti, hoje e sempre. Amém e amém. 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 Deus abençoe, vamos em paz, cumprimente essa pessoa linda que está aí contigo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Paz.